Bom dia, queridos alunos do nosso curso técnico em informática. Estamos aqui novamente, eu, professor Rildo, junto a vocês, para dar início a mais um dia com a nossa disciplina de lógica de programação. A gente vai dar continuidade a esse nosso assunto. E hoje, gente, o assunto é nível avançado. Até agora, tudo que vimos, a gente já praticamente viu tudo que deveria ser visto dentro de uma disciplina que ensine a programação da linguagem C nível básico. Então hoje, a partir de hoje, a gente vai começar a ver alguns comandos avançados. Por que avançado, professor? Avançado porque algumas das funções, alguns itens, alguns comandos que vamos ver hoje são utilizados em programas específicos. A gente vai falar um pouco até mesmo da questão sobre o registro. Registro, o struct, eu cheguei a comentar um pouquinho sobre o struct na aula anterior, quando a gente estava falando sobre ponteiros, que seria justamente a finalização do nível básico. E aí o struct, esse registro, ele se aparece em outras linguagens, algo próximo às classes. Na linguagem C, a linguagem C mais pura, não estou falando da Sharp, não estou falando da Mais, ela não tem ali a questão sobre o uso de classes. Vou falar um pouquinho sobre essas classes hoje, em outras linguagens, que vocês vão encontrar dessas classes, que é o mais próximo que nós temos aqui dentro da linguagem C, é os registros, é justamente o struct, a estrutura struct. A gente vai entender um pouco mais sobre ela hoje. Por que eu digo que isso é um nível avançado? Na aula anterior, nós vimos a questão sobre ponteiros, e a gente entendeu que os ponteiros é justamente o trabalho em cima da questão sobre a memória, como a memória vai ser utilizada para refinar o nosso programa. E hoje, com o nosso registro, a criação desse registro, a gente vai entender também como montar um arquivo à parte, um TXT, um arquivo externo, e eu queira levar todos os meus dados para dentro desse arquivo. O registro, a gente vai entender que ele é o formato de como vai sair, o formato de como os meus dados vão ser montados nesse arquivo externo. Então isso é perfeito para trabalhar quando você não quer gerenciar um banco de dados, você quer simplesmente salvar na tua máquina certos dados. Vocês já viram aqui alguns programas que pedem algo como a nota do aluno, nota 1, nota 2, nota 3, aí você encerra o programa, o que acontece? Tudo perdido. Aula de hoje, a gente vai ver como salvar isso, deixar armazenado em um arquivo, guardadinho. Ou seja, se você tiver 10 alunos, hoje eu coloquei a nota 1, nota 2, nota 3 dos alunos que vão até a letra D, encerrei o programa. Posso continuar amanhã? Pode, porque vai estar nesse arquivo de TXT, esse arquivo registrado, esse arquivo à parte ali, junto ao nosso algoritmo. Então hoje a gente vai entender um pouquinho quanto a isso. Por que eu digo que é avançado? Porque normalmente quando fazemos isso em uma outra linguagem, um arquivo à parte desse modo, ou tratamos direto no banco de dados, que é uma disciplina que a gente vai ver aí futuramente nesse nosso curso, ou a gente faz essa estrutura em um arquivo à parte para utilizar os tais JSON, uma arquitetura JSON, ou seja, armazenar uma arquitetura, um formato de dados para ser trabalhado dentro de APIs. Ixi, tudo aqui que ele está falando é nível avançado que a gente não viu. Por isso que eu estou dizendo, na aula de hoje vai ser a experimentação inicial de comandos que vocês vão ver em outras linguagens, uso em outras linguagens. É bem provável que com a aula de hoje, criar um arquivo externo, utilizar uma função e outra, na linguagem C vocês podem até criar algum trabalho aí, podem fazer alguma coisa, mas vocês vão experimentar esse conceito, essa basificação aí em outras linguagens, certo? Então vamos lá, preparados para essa aula de hoje. Mas antes de mais nada, porque o assunto é nível avançado, e como sempre vou pedindo a ajuda de vocês, vou pedindo para você que está aí me assistindo na sala de aula, você que está aí do YouTube, que mande mensagem, utilize a nossa ferramenta de chat, mande mensagem aí para a gente. Está com dúvida? Professor, não entendi o que é esse struct aí não entendi por que ele é formado desse modo. Pode mandar a mensagem aí que eu vou tentar explicar. Professor, ainda não entendi esse tal desse registro. Manda a mensagem aí, eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Cada pedacinho, cada dúvida que vocês mandarem aí, eu vou tentar resolver. Você aí no chat do YouTube, você em sala de aula. Tudo bem? Então vamos lá, vamos montar essa nossa aula, vamos
dar prosseguimento nessa nossa aula desse modo. Vamos lá para o nosso material de hoje. Para hoje, nossa disciplina estaremos vendo a alocação estática de memória. Vamos entender, na verdade, a memória como um todo. A alocação de memória como um todo, ela sendo estática, ela sendo dinâmica. Vamos entender esses dois modos. Vamos entender também como é a implementação dessas memórias, como iremos reservar essa memória no uso, principalmente de matrizes. Por que matrizes? As outras vetores, uma simples variável, isso não é importante? Claro que é, mas se você entender as matrizes, vocês vão perceber que matrizes é a base de qualquer registro, de qualquer base de dados. Eu até falo para vocês, quando vocês estiverem estudando banco de dados, vocês vão perceber que a estrutura dentro do banco de dados são tabelas muito parecidas com o Excel. E se a gente for olhar uma tabela do Excel, a gente percebe que ali é nada mais, nada menos do que matriz. Então, entender como faz a alocação de matrizes, como a gente reserva a memória com matrizes, é a base para se utilizar um banco de dados lá na frente, quando a gente estiver experimentando uma outra disciplina, seja era uma linguagem web, seja a linguagem que for, quando a gente estiver fazendo a conexão com o nosso banco, vocês vão lembrar da aula de hoje. Como objetivo, nós temos principalmente apresentar como é feita a alocação da memória como um todo, estática, dinâmica como um todo, e entender esses dois tipos aí, esses dois gêneros que nós temos dentro da alocação de memória, a dinâmica e a estática. Teremos também algumas questões, eu vou trazer vários exemplos, gosto muito de trazer diversos exemplos para vocês, para vocês sempre experimentar. Vou logo pedindo desculpa para vocês que acabei de perceber, cheguei aqui, fui olhar a nossa pasta lá no GitHub, que eu coloco sempre os nossos exemplos da aula do dia, e eu percebi que eu não subi os exemplos de hoje. Ao encerrar essa aula de hoje, eu já subo os exemplos, todos os nossos exemplos, as atividades, tudo lá para o nosso GitHub, a de hoje e a de amanhã. Eu já coloco todo o material lá, tá? Foi um vacilozinho aqui do Rildo, ele acabou não subindo essas aulas aqui, montou tudo e não subiu os nossos exemplos, nosso código lá para o GitHub. Mas tudo bem, vocês assistem aqui comigo. Ao encerrar, ficou com dúvida? Eu não entendi o exemplo 1. Vai lá no GitHub, pega o projeto que vai estar ali, o código que vai estar lá, e assim você vai poder entender melhor aquela codificação. Tudo bem? Então vamos lá, vamos partir. E, é claro, quem ainda não tem acesso ao GitHub, quem ainda não decorou esse endereço, quem ainda não conseguiu acessar, está aí o endereço do GitHub, a nossa pasta. Como eu confirmei agora há pouco para vocês, os nossos exemplos ficam todos dentro dessa nossa pasta de exemplos. Dentro dessa nossa pasta aí, eu estou a colocar todo e qualquer codificação que a gente coloca nas nossas atividades. Se vocês perceberem, ei professor, você fez uma atividade e faltou lá no GitHub, eu não vi. Vocês podem até mandar a mensagem para mim. E se caso você também tem aí alguns exemplos, você criou seus próprios algoritmos e quer que eu coloque dentro dessa pasta, pode também mandar mensagem para mim, envie para mim que eu vou colocar lá para vocês, não se preocupem não. Isso é uma construção, esse vai ser o nosso repositório. Esse repositório lá no GitHub, ele começa com esse nomezinho aí de TI Lógica, mas eu vou utilizar o GitHub em toda e qualquer disciplina nesse curso. Então, conforme a gente vai andando aqui, eu sempre vou utilizar esse nosso repositório. E é claro que o repositório que vai ter essa codificação aqui, vai ficar armazenado aí para todo o tempo. Eu deixo ele, eu não vou deletar isso aqui. Encerrou nossa disciplina? Deleta? Não, vai ficar ali para que vocês possam sempre dar uma olhada e sempre que vocês precisem de algum exemplo, vai estar ali para vocês. Bora entender o seguinte, gente. Dividir nosso programa em pedaços menores. A gente já entende o que é uma função, já entendemos o que é a criação do algoritmo, já entendemos toda a parte da codificação do algoritmo, já entendemos o conceito inicial de pegarmos algo como uma problemática e transformar num algoritmo, mas a gente tem que sempre perceber quais as ações que o nosso programa tem. Então, vamos entender, e eu vou fazer nesse exemplo aqui, a gente já chegou a fazer isso em outros exemplos,
Mas vamos lá, passo a passo, quem ficou com dúvida ainda, fazer essa divisão. Eu tenho um programa grande e eu vou quebrá-lo em módulos menores. Agora que aprendemos a criar algoritmos, vamos reunir suas ações em funções ou subprogramas. Cada ação estará dividida ali como um subprograma. Professor, se um meu programa, digamos que eu tenha feito um programa, um software, bem maior do que uma simples calculadora, mas que nele tenha algo como desenhos gráficos, tem diversas outras coisas lá dentro, tem páginas de PDF, tem várias coisas. Eu posso, dentro desses meus módulos, eu criar os vários módulos e dentro de um módulo criar novos módulos? Pode. Essa arquitetura, quem decide é você. A única benesse que podemos visualizar na construção de um arquivo, de um software, utilizando módulos, é justamente a melhor forma de refiná-lo, a melhor forma de atualizar. Imagine se você tiver que atualizar o teu programa como um todo, toda vez você tem que tirar ele fora do ar. Mas se tiver um módulo, você só faz a atualização em cima daquele módulo. Bora dar uma olhada nesse programa bem complexo aqui. O que ele diz, o que ele faz. Eu tenho ali no seu início as bibliotecas, básico, tá lá minhas bibliotecas, a stdio, e uma locale que a gente sabe que eu vou utilizar algum caractere especial aí, que eu já estou vendo ali na tela, que é justamente o manhã, o tio ali em cima do manhã. E aí eu venho iniciando o nosso programa, ali já tendo as funções. Eu tenho várias funções, a função A, função B, função C e função D, nessa primeira metade do lado esquerdo. Eu vou saltar, vou parar de olhar para essas funções e vou saltar ali para entender nosso programa, ali na linha 20. Lá na linha 20 tem a nossa função main, que ela dá início ao nosso programa. O que ele diz? Ele diz que começa dizendo que tem ali uma variável, que eu dei o nome para ela de resp, ela é do tipo inteiro. Logo na linha 22 é chamado setLocale, ou seja, eu estou utilizando lá a nossa biblioteca locale, os caracteres especiais. Linha 23 vem o primeiro print, ou seja, a primeira demonstração em tela, que a gente vê que ali na telinha preta, logo abaixo, do lado direito, a gente vê na tela o que vai aparecer. Lá tem digite, aí eu coloquei um /n para saltar a linha, para amanhã, ou seja, o 1 para amanhã, 2 para a tarde, 3 para a noite. Então eu estou dando um menu, eu estou pedindo ali que a pessoa selecione um desses três números, escolha um desses três números e ao digitar vai ser chamado dentro do switch que a gente vai colocar aquela função. Linha 25, a gente vê que tem o switch ali, que ele vai pegar justamente o que foi armazenado dentro da variável resp. Eu digitei 1, foi para dentro da variável resp na linha 24, o scanf pegou ela. 2, 3, vai para dentro ali daquela nossa variável. E o switch está utilizando ali aquela variável resp para fazer a condicional, a escolha da condição. E temos os vários casos dentro do switch. Switch, a gente teve uma aula só sobre isso. Quem ficou ainda com uma dúvida, quer ver mais, esse material já está lá no site, lá, canal Educação, nas nossas aulas, você vai encontrar justamente falando sobre esse material aí, sobre essa parte do switch, explicando passo a passo. A gente teve duas aulas, na verdade. Teve uma com switch utilizando dentro do Portugal e depois uma outra utilizando dentro da linguagem C. E aí a gente tem ali os casos. Caso 1, onde ele vai chamar uma função A, encerra com um break, encerra bem ali. Caso 2, função B. Caso 3, função C. E a gente vê que ele chamou as três funções e lá do lado esquerdo a gente tem 4 funções. Já vamos entender o que aconteceu ali. E por fim, eu tenho ali um default. A saída, ou seja, se eu selecionar, se eu digitar qualquer coisa diferente de 1, 2 ou 3, ele vai cair naquela opção ali. Você selecionou uma opção não válida, deveria ter um não válida bem ali, um nãozinho. Beleza, se eu selecionar qualquer uma das opções, eu digitei 1, ele vai cair dentro da função A. Se ele digitou 2, função B. Digitou 3, função C. Vamos ver agora, entender o que está acontecendo dentro de cada função. Lá naquela função A, vou aqui separar para vocês visualizarem. Na função A, eu tenho o quê? Quando essa função é acionada,
ela é do tipo void, ou seja, ela não passa retorno. O que acontecer nela vai ficar ali só na tela e não vai retornar nada para o programa principal. O que acontece com ela? Ela manda printar em tela, ou seja, mostrar em tela, bom dia. E ao mesmo tempo, ao encerrar de mostrar o bom dia, ela vai chamar a função D. E o que tem na função D? Vamos lá para a função D. Na função D, vai printar em tela, seja bem-vindo à nossa loja. Então, isso quer dizer o quê? Se eu digitar 2, vai cair na função B, vai ter boa tarde, vai chamar a função D, que vai ser o seja bem-vindo à nossa loja. Função C, boa noite e assim por diante. Ou seja, cada uma delas aí vai me direcionar para uma manhã, tarde ou noite, já mesclando com a mensagem seja bem-vindo à nossa loja. Isso aqui da gente escolher bom dia, boa tarde, boa noite, você escolher isso, fica até meio que ilógico, se a gente for pensar. Isso seria interessante se ele pegasse automaticamente, futuramente, principalmente quando a gente for começar a trabalhar um pouquinho com JavaScript, vocês vão perceber que a gente pega esse tipo de função já direto do sistema, pega o horário do sistema. Então é bom dia, digamos que o bom dia vai ser de algo como das 8 da manhã até 12 horas. Se o seu sistema estiver nesse horário, ele automaticamente vai chamar a função A e assim vai te dar um bom dia. E assim por diante, eu saí nomeando ali por horário. A gente chegou a perceber que aqui dentro da linguagem C, a nossa função system, ela faz isso. Só que eu não quero incrementar muito, porque como a gente não vai utilizar isso no nosso dia a dia, vamos deixar para a gente ter esse conhecimento quando a gente chegar lá em JavaScript. Aí a gente vê o uso dessas funções junto ao sistema. Tá? Vamos com calma, vamos aprender o passo a passo. Então, nesse programa, o que eu tenho? Eu tenho ali 4 funções. Sempre que eu chamo uma função ali, e a função é uma função recursiva, ou seja, uma função que chama uma outra função, ela é recursiva, sendo que cada uma das funções aí vai chamar aquela função D. Já entendemos que o programa é esse e pronto. Chegou o momento da gente começar a definir a quebra do nosso programa. A gente já percebe aí que, de cara, função ela deve ser vista como uma subrotina, um subprograma. Então, se cada uma dessas funções pode ser vista desse modo, então eu posso separar cada pedacinho desse do nosso código principal. Tá, Rildo, mas você está dizendo separar, não somente separar ali, colocar lá no início as funções, você está falando em separar em arquivos? Isso mesmo, gente, separar em arquivos. Quero que vocês percebam aqui, onde eu coloquei a setinha do nosso à esquerda, que eu tenho ali 2 arquivos. Eu criei um arquivo principal.c e um sub.c. No sub.c, eu quero que tenha justamente essa parte aí das funções. Todas as funções eu vou colocar ali dentro de sub.c. E no principal vai ter o meu programa principal. Então lá no meu programa principal, quando eu chamar a função A, chamei a função A, o que ele deverá buscar? Ele deverá buscar essa função A lá naquele arquivo sub.c e dentro desse arquivo sub.c vai ter aquela nossa função. Então é desse modo aí que acontece quando você inclui uma nova biblioteca, tipo a stdio, você inclui ela ali. Quando você inclui essa biblioteca, tem os comandos como esse arquivo aí que eu fiz o sub.c, que tem essas funções. Já tem ali essas funções prontas. Elas já estão prontas lá guardadas. Então, o que eu estou mostrando agora não é simplesmente dividir, mas criar arquivos separados e nesse arquivo separado ser sua própria biblioteca. Então, a gente está começando a entender como eu posso gerar minhas bibliotecas pessoais. Como eu posso criar minha própria biblioteca. Então vamos começar da seguinte forma. Eu tenho o programa todo. Tenho. Agora eu quero que as funções fiquem em um programa, em um algoritmo à parte. Vocês estão vendo aí que até pela numeração, ele está ali em uma página à parte. A numeração começa lá, 1, 2, e nessa parte bem, vocês percebem que ele não está chamando biblioteca nenhuma. Está só as funções. E essas funções eu estou escrevendo dentro daquele arquivo ali, também salvo como .c, é um algoritmo em linguagem C, e chamei ele de sub.c. E lá no principal, onde eu chamei as bibliotecas, tá, eu chamei ele de principal, coloquei o meu programa principal.
Tá, mas e agora como é que eu faço para eu encontrar esse nosso arquivo sub-C? Como é que eu faço para que quando eu execute esse programa, aí o programa principal, o nosso principal ponto C, ele consiga achar o sub-C? O que eu tenho que fazer? Você tem que inserir um include mostrando essa nova biblioteca. Ah, essa nova biblioteca é uma biblioteca minha, eu que estou criando, é aquele arquivo sub-C. Então eu chamei ali, ao invés de colocar, no caso, a diferença dos parênteses, eu coloco justamente as aspas, eu vou chamá-lo por aspas. Eu coloco ali include, aspa, abre aspa, aspa dupla, e coloco o nome daquele arquivo. Lembrando que esse arquivo ele tem que estar na mesma posição, ou seja, no mesmo diretório desse chamador aí. E uma biblioteca, eu estou vendo que lá no topo a biblioteca, a extensão dela é locale.h. Uma biblioteca, ela tem que ser .h, e você está fazendo .c, justamente se você fizer .h, o .h, ele mostra o quê? Que essa biblioteca é uma biblioteca que está dentro dos diretórios do seu compilador. Está naturalmente dentro do diretório, dentro do computador. Quando eu chamo .c, eu estou dizendo que ele é um arquivo de extensão natural que você criou e eu deixei ali próximo ao meu programa. E se eu criasse essa biblioteca sub.h e colocasse junto com as outras bibliotecas no meu compilador? Eu posso fazer isso? Pode. E com certeza, quando vocês estiverem trabalhando com trabalhos bem mais profissionais, vocês vão fazer dessa forma. Esse aqui é o nosso primeiro passo. Então, e como eu salvaria isso? Simplesmente na hora de salvar, ao invés de você salvar sub.c, você mudaria aquela extensão ali para .h. Vocês veriam até que o símbolo ali, ele mudaria. Ficaria um H naquele lugar do Czinho ali, o C azulzinho. Ficaria um H. E esse arquivo você deveria recortar e jogar dentro do seu compilador. Como a nossa intenção aqui, nessa aula, não é isso, a gente gerenciar essas novas bibliotecas dentro do nosso compilador, porque já que estamos utilizando até compiladores diferentes, alguns estão no smartphone, alguns estão no computador, então nossa intenção não é essa. Nossa intenção é só mostrar como fazer a divisão dessa biblioteca. E está aí, basta chamá-la lá no começo, include sub.c, tá o nosso arquivo no mesmo passo, no mesmo diretório do arquivo principal, tá, o principal.c, e assim eu vou conseguir chamá-lo. Estou vendo aqui que os nossos alunos estão mandando mensagem para a gente aqui. O Carlos Henrique está dizendo, estou fazendo meu projeto falando sobre a empresa da minha cidade, empresa comercial. Não, isso aqui não foi meu não, isso aqui é do aluno da aula de projetos. Não, tudo bem então, Carlos Henrique, entendi errado aqui. Maravilha se você está fazendo então o seu projeto aí da disciplina de projetos. Lembrando, vou logo lembrando vocês que a gente vai ter também um aqui, viu? A partir de amanhã, vou estar demonstrando aqui o passo a passo do nosso trabalho final dessa nossa disciplina. Essa disciplina já está chegando no final, gente, já está finalizando, chegando nos momentos finais, e aí eu vou trazer para vocês aqui o passo a passo de como vocês vão fazer esse projeto, tá? Esse projeto de um software e a escrita da documentação. A gente vai até finalizar essa nossa disciplina, a gente vai fazer isso. Minha nossa, eu vou ter que fazer um programa então, vou ter que criar essa documentação toda, vai ser muito difícil. Gente, muito simples, bem básico, do jeito que vocês estão vendo esse programa aí na tela de vocês, vai ser desse jeito, só que agora com a documentação escrita como se fosse um projeto mesmo que você vai entregar para uma empresa, para um cliente. Tudo bem? Então a extensão .h diz ao compilador que o arquivo se encontra dentro da pasta de arquivos do compilador. Vamos entender. .h está dentro do compilador, dentro do diretório do compilador. .c diz que esse é um arquivo comum e que ele deverá estar próximo ao arquivo chamador. Certo? Existe modo de eu criar um subdiretório em outra parte do meu programa e fazer essa chamativa através da URL completa, ou seja, o caminho completo do meu programa. Mas isso não é interessante. Vai criar uma biblioteca mesmo, você vai criar ela .h e vai colocar dentro do seu compilador. E ao final, você compacta, cria o seu programa todo e ele fica armazenado lá na pasta correta. Tudo bem?
Vai criar a própria biblioteca, ponto H. Vai criar somente um arquivo de extensão, um arquivo à parte, ponto C. Bora entender um pouco agora sobre o struct. Um struct é uma variável especial que contém diversas outras variáveis, e normalmente de tipos diferentes. As variáveis internas contidas pelo struct são denominadas membros da struct. Podemos dizer que structs da linguagem C são equivalentes ao que se denomina registro em outras linguagens. O registro em outras linguagens, e aí vocês vão chegar a esse nível, aqui a gente não tem as tais classes. E do que seria essa tal classe que a gente vai ver em outras linguagens, mas que não tem aqui na linguagem C? Vamos imaginar o seguinte, vocês estão criando, armazenando dentro do seu computador, dentro do seu software, você está cadastrando, você fez um programa para um zoológico. Nesse zoológico, você vai ter ali o cadastro dos vários animais que tem ali dentro daquele zoológico. É esse o programa que você foi contratado para fazer. Tá, então eu vou criar ali dentro desse zoológico algumas variáveis para receber, tipo se o animal, o peso do animal, idade do animal. Vou até escrevendo aqui, vamos lá. Idade, peso. Vou colocar só essas duas aqui. Existem várias outras, vou colocar só essas duas aí. Aí, além de idade e peso, a gente pode pensar em algo mais específico de cada bichinho. Se ele é mamífero. Mamífero. Tá lá. Então eu tenho aí 3 itens. Tá? Eu coloco ali se ele é da categoria mamífero e tal. Mas aí eu pergunto, dentro desse zoológico, todos os animais são mamíferos? Não. Todos os animais ali que tem ali, eles entram na categoria carnívoro, herbívoro? Se eu colocar ali uma variável que vai receber um tipo de alimentação dele, é carnívoro, herbívoro? Não, não é? Eles são tipos diferentes. Então, eu devo criar para cada animalzinho ali dentro um espaço para recebimento. Ou seja, o leão, eu vou e cadastro, faço um espaço só para o leão, eu faço um espaço só para a águia. Não. Eu crio um espaço que eu vou denominar como registro, que vai se chamar registro animal. Vamos colocar aqui um Rzinho aqui para registro. Ponto R. Registro. Dentro do registro animal, que eu vou inserir as várias variáveis ali que eu tenho internamente, como o tipo que ele é, se ele é mamífero, eu coloco a idade, que é um tipo inteiro, eu coloco o peso, que pode ser um tipo flut. Então eu saio colocando esses vários tipos diferentes, todos armazenados em um só local, que é um registro. Porque sabemos que uma variável, mesmo que você crie um vetor, você não pode utilizar dentro do mesmo vetor, dentro da mesma matriz, tipos diferentes. Se você cria uma matriz do tipo inteiro, só pode ter inteiro. Eu não posso modificar, não posso variar os tipos internos ali. Mas eu posso criar uma estrutura que armazene variáveis diferentes, um registro, tipo fosse uma lista que você está produzindo aí no seu caderno, é o tal do registro, que dentro da linguagem aqui, na linguagem C, é justamente o nosso struct. E o struct é importante, ou o registro é importante em outras linguagens, porque justamente tem a classe. Na classe, você pode chamar diversos animais diferentes, e aí você pode fazer com que cada animal, cada classe nova, cada registro, ele herdem itens daquele outro anterior. Por exemplo, se eu coloco na classificação os carnívoros, ou seja, ele come carne, eu posso colocar dentro dessa classificação os leões, as onças, e eles acabam herdando todas aquelas qualidades ou atributos que são dos seres carnívoros. E assim eu saio criando essas classes ali internas, e uma classe pode herdar itens dos outros. Mas aqui para nós, dentro da linguagem C, a gente não trabalha com classes, mas o mínimo que a gente trabalha é justamente com o registro. O registro seria algo equivalente a você. Vou criar aqui
uma tabelinha, lá no Excel você cria uma tabelinha, e nessa tabelinha eu posso colocar itens diferentes. Eu posso colocar algo diferente, tipo, eu coloco aqui o nome, vai ser uma tabela aluno, nome, vou colocar idade. Bora seguir mais adiante aqui, mais algumas coisas nesse nosso registro. Coloquei nome, coloquei idade, eu coloquei ali, vamos colocar sexo, tá? Colocou sexo e colocou ali série. Qual a série que esse aluno está agora? E aí a gente percebe, se eu for colocar isso aí em um banco, se eu fosse reservar isso num banco, nome seria do tipo o quê? Seria caractere. Eu tenho que colocar ali caractere. Idade seria o quê? Inteiro. Sexo poderia ser booleano ou caractere. Série. Série pode ser um número? Não, número não. Série vai ser algo como um caractere, ou seja, são tipos diferentes, mas todos eles estão na mesma tabela. Então é justamente isso que eu estou trazendo para a linguagem C. O modo de você armazenar tabelas, armazenar em um espaço, itens diferentes, variáveis diferentes, você chama o nosso struct. Struct é uma abreviação para estrutura, structure, que significa estrutura em português. Na linguagem de programação C e em muitas outras, é uma estrutura de dados composta que define fisicamente uma lista de variáveis agrupadas sob um nome em um bloco de memória. Logo, todas as variáveis conseguem ser acessadas por meio de um único ponteiro ou pelo que é declarado na estrutura que retorna o mesmo endereço. No struct, conseguimos agrupar diversos tipos de dados, portanto, é usado com frequência para registro de dados mistos, algo como cadastro, que requer vários dados diferentes, como nome, endereço, telefone, entre outros. Então, pessoal, a gente aprendeu na aula passada o quê? O nosso ponteiro. E a gente entendeu que o ponteiro serve para quê? Para mostrar o endereço físico de onde está armazenado um dado. E uma matriz, se eu quiser chamar o endereço de uma matriz, eu mostro o início dessa matriz, onde está armazenado tudo aquilo. E quando eu armazeno essas várias variáveis diferentes, de tipos diferentes, dentro de um struct, eu estou apontando um registro de onde estão todos os outros dados. Então eu poderia dizer que, quando eu chamo um struct, vou colocar um Szinho aqui do struct, ele é um ponteiro, a setinha vai ser o nosso ponteiro. Quando eu chamo esse registro, e dentro desse registro eu tenho algo como várias variáveis, eu vou dizer que eu tenho ali uma variável A, uma variável B e uma variável C. O que me acontece? Dentro da variável, dentro desse meu registro, eu tenho ali registrado 3 variáveis. Então é como se, ao invés de eu ter criado 3 setinhas, 3 registros, 3 ponteiros apontando para A, B, C, eu tenho ali dentro do registro a nossa série de variáveis ali, que dentro dela vai estar armazenado o endereço para as 3 variáveis. Nesse nosso caso, é as 3 variáveis. Então é como se eu guardasse uma lista de endereços. Então é como se fosse aquela lista telefônica. A lista telefônica seria perfeita para trazer para o mundo real algo que é o nosso struct, o nosso registro. Dentro da lista telefônica tem os vários telefones de várias pessoas. E aquele telefone, ele é o ponteiro para você encontrar onde está aquela pessoa, onde está a casa, o dado daquela pessoa. Quando você encontra a lista telefônica, você tem nada mais do que o registro total disso. Como já comentado, o struct nada mais é do que uma estrutura com diversos tipos de dados. Também é conhecido pelo nome de registro. A ideia de struct é de armazenar os dados em uma mesma entidade, em apenas uma única variável. Se quiser guardar o nome, telefone, o e-mail de uma pessoa, podemos criar um struct chamado pessoa, por exemplo, e agrupar essas informações em um único tipo de dado. Imagine só, você criou uma estrutura que você vai armazenar o nome do aluno, tá ali, aluno, e aí vai ter o nome desse aluno, vai ter a disciplina que ele está inserido, a nota, as 3 notas dele que ele vai ter ali, vai ter o e-mail dele, vai ter o telefone, ou seja, são
tipos diferentes, que se eu tivesse que chamar isso e montar num relatório, eu quero montar e mostrar em tela. O que eu tenho que fazer? A gente já viu isso, e a gente tem que sair chamando variável a variável. Variável nome, variável idade, variável telefone, variável disciplina, variável nota. E aí, ou seja, o meu código fica enorme. Se eu chamar uma estrutura que dentro dela já tem esses itens, eu só chamo o registro, ou seja, o nosso struct aluno. Quando eu chamar struct aluno, ele vai apresentar em tela todos os itens. Se eu der um print struct aluno, ele vai mostrar todos os itens que estão armazenados ali. Então é bem mais prático para nós. A principal diferença entre um struct e um array, né, é que um array suporta vários dados de apenas um tipo. O array, o nosso vetor, a gente viu que o nosso vetor, eu posso armazenar vários itens, mas você não pode armazenar tipos diferentes. Então o array ele consegue guardar vários tipos. E o nosso struct ele guarda vários tipos, mas tipos diferentes. Então a gente tem aqui como comparação entre o array simples e o nosso struct. Conceito básico do array. Um array é uma coleção de variáveis do mesmo tipo. O nosso struct, o registro. Um struct é uma coleção de variáveis de diferentes tipos de dados. Vamos logo pensar da seguinte forma. Dentro do struct, eu sou obrigado que eles sejam todos diferentes? Não. Eu posso criar um struct que dentro dele tenha vários dados do mesmo tipo. Só que seria meio ilógico, já que existe a estrutura vetor, que eu posso armazenar desse jeito. Ela aceita os vários dados do mesmo tipo. Então, a real seria o struct, seria justamente a junção de vários dados diferentes. E na memória? Na memória, o nosso vetor, o nosso array, os elementos de um vetor são armazenados em um local de memória contíguo. Ou seja, é tentado, a gente viu isso na aula passada que eu estava falando sobre a questão sobre memória, ponteiro, que quando um dado é armazenado em vetor, sempre tenta armazenar logo adiante, logo à frente na memória, o espaço mais próximo, o próximo item. Eu vou armazenar ali as letras A, B, C, dentro de um vetor, nas 3 posições, o A, B e C lá fisicamente, eles devem estar mais próximos. Eles deverão estar mais próximos. Já no struct, os elementos da struct não podem ser armazenados em um local de memória contíguo. Eles não podem desse jeito, não podem justamente porque são tipos diferentes. Se eu armazeno tipos diferentes próximos demais, se eu começo a armazenar um certo tipo ali, ele cresce, expande e ele vai tentar tomar o espaço do outro. Por esse motivo, lá na estrutura da memória, eles ficam em status, em localizações diferentes. Isso aqui é a preparação que eu já vou entrar na memória estática e memória dinâmica, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. O acesso a esses dados. Os elementos do vetor são acessados por seu número de índice. Então eu tenho ali um vetor, 3 posições, quero chamar a primeira posição, é vetor na posição 0. Algo próximo a isso, vetor na posição 0. Estou chamando o primeiro índice. Chamei ele através do colchete primeiro índice, e aí eu estou ali a chamar a posição daquele dado. Já no struct, os elementos do struct são acessados por seus nomes, a gente chama diretamente pelo nome. Porque vamos pensar o seguinte, dentro da estrutura, eu armazenei uma variável nome, uma variável idade, armazenei uma variável sexo. Se eu quiser chamar o nome do aluno, ao invés de chamar a posição, eu chamo struct nome. E assim vai ser apresentado o dado que está lá dentro da variável nome. E se eu chamar o struct como um todo? Eu vou chamar todos os dados que estão dentro dessa estrutura. Operador. Tanto a declaração como o operador de acesso do array é o nosso colchete. A gente já viu. Já o operador de acesso do elemento do struct é somente o ponto. Então, se eu vou chamar um struct, vou chamar o struct aqui, vamos dizer que a minha estrutura, eu chamei ela de aluno. Olha lá, aluno. Para chamar um item que está ali armazenado dentro dessa minha estrutura, basta colocar o ponto e colocar logo à frente o que eu quero ser chamado.
Digamos que eu chame ali idade. Então, se eu fizer essa chamativa aluno.idade, eu estou chamando o struct, a estrutura, o registro aluno, e estou chamando somente o item idade dentro dessa nossa estrutura. E se eu chamar só o struct aluno, ele vai chamar tudo que está dentro desse nosso espaço aluno. Ponteiro. O nome do vetor, do array, que aponta para o primeiro elemento desse array, desse vetor, portanto, o nome do array é o ponteiro. Então, aqui eu vou chamar para o primeiro espaço, 0. Eu tenho que chamar o nome do ponteiro, o nome do vetor, e dizer qual é a posição que ele vai ser dentro do colchete. E aí, o nome do ponteiro, o que vai estar armazenado no ponteiro, vai ser justamente esse primeiro item aqui. Vetor na posição 0, o primeiro endereço. Já no caso do ponteiro para o registro, o nome da struct não aponta para o primeiro elemento dessa estrutura. Então, vamos imaginar o seguinte, dentro da estrutura, deixa eu apagar isso aqui para me rabiscar para vocês entenderem melhor. Dentro dessa estrutura, que eu crio agora, nós criamos uma estrutura que eu vou chamar ela de aluno. Tá lá, é a estrutura aluno. Dentro da estrutura, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a variável nome. Vamos imaginar que a variável nome já tenha sido criada em um outro ponto aí do nosso código e que dentro dela já tem armazenado os nomes ali de várias pessoas, vários alunos. Eu vou chamar idade. Também, mesma coisa, tem um espaço dentro do nosso programa que já tem as idades cadastradas dos alunos. Vou chamar nota. E assim por diante. Eu já tenho 3 dados sendo chamados que estão dentro desse meu registro. Eles são dados do tipo diferente e isso mostra que ele é um registro, é a nossa estrutura, é o nosso struct. Se eu chamar um ponteiro, eu chamar o apontamento para esse nosso, qual seria o apontamento para esse nosso aluno, essa nossa estrutura aluno, ela, diferente do vetor, ela não chamaria o nome, ela não chamaria o primeiro item dentro. Porque vocês percebem que num vetor, o primeiro que é ser chamado, ou seja, eu tenho um vetor de 3 posições, vou criar aqui o vetor de 3 posições. Lá no nosso ponteiro, como é que eu chamo ele? Eu tenho que chamar pela primeira posição, o índice 0. Então o endereço que vai estar armazenado dentro do ponteiro vai ser o mesmo endereço que tem no vetor na posição 0. E qual é o endereço que está dentro que vai chamar o nosso registro? Vai ser o primeiro endereço, o nome? Não. Não vai ser esse, ele vai ter o próprio registro, ele vai ter o próprio endereço. Tamanho. O vetor, cada elemento dentro do vetor, dentro desse array tem o mesmo tamanho. Por quê? São todos do mesmo tipo. Um inteiro que armazena ali o espaço, que armazena o número 3. Eu crio um outro cercadinho logo à frente, dentro desse meu vetor, que vai ter outro número. Então, todos os cercadinhos que são criados dentro desse vetor têm o mesmo tamanho. Já no struct, nosso registro, cada elemento em um struct possui diferentes tipos de dados e, por este motivo, diferentes tamanhos. Se eu estou armazenando ali um caractere e estou armazenando ali um float, a gente sabe que o float ele armazena, ele ocupa um maior espaço. Se eu armazenar ali também um double, ele vai ocupar o dobro do tamanho ali do nosso float. Então, nesse caso, ele vai ocupar maior espaço. Então, a estrutura interna dele ocupa tamanhos diferentes. A gente não pode nem dizer qual seria o tamanho necessário dentro dessa estrutura. O tamanho fixo dentro dessa estrutura. Tempo de acesso. Aqui é importante o tempo de acesso, porque é isso que vai nos ajudar futuramente quando vocês tiverem... eu já vou responder aí no chat, eu estou vendo que a galera começou a perguntar, mas já chega aí. Então, eu tenho um tempo de acesso. Isso aqui é importante futuramente quando vocês estiverem fazendo refinamento do nosso programa. No vetor, ou até mesmo na matriz, acessar o elemento da array requer menos tempo. Por quê? Porque eu vou chamar só aquele ponto, aquele item que está dentro daquele vetor maior. Já no struct, acessar os elementos de um struct requer
comparativamente mais tempo, porque ele chama todos os itens que estão em posições diferentes dentro da sua memória. Então ele leva um maior tempo. Ele é esse tipo de registro, esse tipo de estrutura é mais fácil para nós entendermos e chamarmos, porque eu não tenho que sair denominando cada item, apontando cada item que eu quero, nome, idade, sexo, eu não preciso. Todos eles não fazem parte dentro do meu registro aluno, eu só chamo aluno e vem ali todas as informações do meu aluno. Estou vendo aqui que o Santos está perguntando aqui o que seria um erro semântico. Pessoal, é um erro de escrita, gente. É um erro de escrita dentro do nosso código. Você está ali escrevendo, vez e outra, você vai chamar o comando, uma função, a print, tem o printf. Eu esqueci de colocar o F. Chamei só print. Esse aí é um erro semântico. Tá? Então é erro de escrita. Acontece muito, é comum. O nosso próprio compilador ele mostra isso. Busca. A busca no array, pesquisar um elemento do array leva menos tempo. Por quê? Porque ele está todo estruturado, é um pertinho do outro. O array não é, vamos pensar aqui no nosso vetor, o nosso array. Ele só basta, encontrei o primeiro item, vou para o próximo, vou para o próximo. Ou seja, está um próximo do outro ali, é bem facinho, bem mais rápido. Pesquisar um elemento de um struct leva comparativamente mais tempo do que um elemento no array. Porque o nosso struct, por mais que aparente que todo está próximo, mas dentro da memória, seria algo como esses itens separados dentro dessa memória. Ou seja, procurei o primeiro item, aluno, o nome do aluno. Aí, agora encontrei o nome do aluno, aí vou para a idade, encontrei a idade, está lá a idade. Aí agora eu vou para sexo, pulo atrás da variável sexo. Então eu saio pulando desse jeito, demora muito mais tempo para encontrar esses endereços. O salto é maior. Então, pela busca também leva mais tempo. Definido pelo usuário. Os arrays não são definidos pelos usuários, eles são declarados de forma automática. Você, quando cria o seu vetor, está ali o nosso vetor, com 4 posições. Automaticamente tu fez isso aqui, ó. Foi criado desse jeito, automático. Quando eu criei ali V do tamanho 4, ou seja, com 4 posições. Ele foi criado, pronto. Int, vou ainda dizer mais aqui, que ele é do tipo int. Int, V, tamanho 4. Automaticamente foi criado. Já no struct, o nosso registro, o struct é um tipo de dados definido pelo usuário. Você tem que sair dizendo tudo que vai fazer parte dele. Ah, vai dentro do meu registro aluno vai ter o nome, então você tem que escrever lá, nome. Ah, vai ter as notas, você tem que definir lá notas, você tem que sair dizendo um a um ali dentro. Outra coisa, o registro, eu sou obrigado já a pegar uma variável que já existe? Não, obrigado não. Você pode criar ali no momento do próprio struct, você pode criar a variável internamente ali. Mas você pode pegar variáveis já existentes, vetores, matrizes já existentes? Pode. Você pode já usar uma estrutura já feita. Inclusive, os próprios structs, os comandos de criação, de seleção de struct, a gente vai utilizar muito quando estivermos trabalhando lá na disciplina de banco de dados. Qual a sintaxe do nosso struct? A sintaxe básica do struct ele vem da seguinte forma. Eu tenho que ter ali o nome struct, definindo que é uma estrutura. Tá? Defina se é uma estrutura. Eu coloco logo à frente ali o meu identificador, coloco o identificador, ou seja, o nome daquele meu registro. No nosso caso, o nosso exemplo que eu venho fazendo aqui seria aluno. Nesse exemplo aqui em tela, foi criado struct, ficha de aluno. Esse é o nome dessa estrutura. No nosso caso, eu criei struct aluno. E aí, dentro das chaves eu coloco a listagem dos tipos, ou seja, tudo que eu vou estar guardando ali. Nesse nosso exemplo, vocês percebem que ele está chamando ali o nome, já define o tamanho dela, 50 caracteres ali, disciplina, 30 caracteres, chamei um flut, nota prova 1, flut, nota prova 2, ou seja, esses itens podem ser criados ali naquele momento ou chamados de forma externa. E posso chamar também o struct, o seu identificador e a variável logo a seguir, chamando logo a variável a seguir. Então, nesse exemplo,
Criamos a estrutura ficha de aluno. Depois de criar a estrutura, precisamos criar a variável que vai utilizá-la. Para tanto, criamos a variável aluno. A gente vê ali que a variável aluno, estão percebendo aqui? Struct ficha do aluno. Então eu preciso chamar a variável ali no final que vai armazenar o caminho, o apontamento ali, o que vai estar o nosso registro. Então, para tanto, a gente cria a variável aluno, nesse nosso exemplo, que será do tipo ficha de aluno. Ah, peraí, uma variável ela tem que ter seu tipo. Qual é o tipo dela? Ficha de aluno. E o que é a ficha de aluno? É um registro. Então, é uma variável do tipo registro. Então, chamamos ali struct ficha de aluno, aluno. Vocês conseguiram compreender? Criei primeiro o struct, dei o nome para ele, criei a estrutura interna e depois, para finalizar, eu tenho que chamar um struct, o tipo desse nossa variável, o tipo que ela vai ser, que vai ser do tipo struct ficha de aluno. Bora ver num exemplo prático, né? Até agora a gente está falando muito, mas não está vendo na prática. Vamos ver isso na prática aqui. Eu tenho, nesse nosso início aqui, a mesma base, eu coloquei tudo dentro do mesmo código. Eu não dividi para ficar melhor da gente entender o struct. Tudo bem? Mas isso aqui pode ser separado, pode ser levado para arquivos à parte. A gente pode dividir o nosso programa aqui. Eu tenho ali no início o nosso... Vamos entender primeiro o que esse programa, o que se espera desse programa. Cadastro de aluno. A pessoa vai aparecer ali em tela o nome do aluno, a disciplina que ele está cadastrado, as duas notas desse aluno, como a gente viu no slide anterior, e aí, para finalizar, ele vai ler esse cadastro e vai mostrar em tela. Ou seja, o primeiro passo foi cadastrando e o segundo é mostrando em tela. Se eu fizesse esse registro, cadastrar vários alunos ao mesmo tempo, em tempos diferentes, tipo reiniciei e isso tivesse sendo armazenado em um arquivo à parte, os arquivos que eu já cadastrei não seriam mostrados aqui, mas a leitura do arquivo será mostrada com todos os itens que já temos lá cadastrados. Então é basicamente um sistema. Eu posso armazenar esses dados aí em um arquivo à parte, como eu já mostrei hoje, e posso armazenar isso dentro de uma base de dados, dentro de um banco de dados qualquer. Vamos entender, já entendemos o que o programa espera a ser feito, vamos entender como isso aconteceu. Eu começo ali nas linhas 1 e 2 as bibliotecas, a stdio, e chamei Acônio. Por quê? Porque eu vou utilizar algumas das funções que a gente aprendeu durante o nosso curso. No caso ali, a stddim. Lá na linha 3 eu começo o nosso programa com a nossa main. Venho a primeira estrutura, o nosso primeiro registro na linha 5, onde eu criei ali. Percebam que foi praticamente o que foi definido no nosso último slide. Struct, ficha do aluno. Qual é o nome do registro? Ficha de aluno. Internamente eu já criei ali os espaços, as variáveis internas, ou seja, não estava criada em outra parte do nosso programa. Eu estou criando dentro da nossa própria estrutura, dentro do nosso registro. A gente pode chamar variáveis já criadas? Pode, mas eu estou fazendo agora do início para vocês. Caractere, nome, depois uma caractere, disciplina, e duas floats, nome, prova 1 e nome, nota, prova 2. Nota, prova 1 e nota, prova 2. E aí eu fecho essa estrutura. E aí eu tenho que apontar qual a variável que vai receber esses dados para ser chamada. Vocês lembram que eu falei assim, como o ponteiro, ele chama um registro, ele não chama o primeiro item a ser colocado. Ele chama o registro como um todo, e esse registro como um todo, esse endereço tem que estar armazenado em um espaço, que é essa nossa variável, que eu chamei ela de aluno. Então eu tenho ali struct ficha do aluno, é uma estrutura, e o ficha do aluno é o tipo dessa variável. Então essa variável nova que está sendo criada aí, aluno, ela é do tipo struct e justamente um struct já existente ficha do aluno. Eu poderia criar uma nova variável struct e colocar um nome diferente só se essa estrutura já tivesse sido criada. Então eu tenho que chamar uma estrutura que já tenha sido criada. Após isso, aí é o momento de cadastro dos alunos, que a gente já entende isso, a gente já fez isso em outros programas. O nosso interesse aqui é até a linha 12, essa criação do nosso struct, o nosso registro. Vem ali na linha 14, o primeiro print, mostrando o cadastro de aluno. 15,
pedindo nome do aluno e chamando alguma coisa, tá? Vai chamar alguma coisa. E aí, na linha 16, a gente está utilizando o flush, o stdin, que vai limpar esses dados ali para sempre renovar. Sempre que eu for digitando, vai mudando os alunos. E aí a gente chama o fgets. Gente, o fgets faz o quê? O fgets, ele vai pegar o que foi digitado e armazenar em um campo. Não era isso? O fgets ele é próximo ao scanf. Lembraram? É a mesma coisa do scanf. E aí, como é que eu armazeno dentro do nosso registro esse nome que foi digitado? Está ali, ó, foi digitado e foi armazenado dentro de aluno.nome. Aluno.nome. Aluno é quem? É a variável do tipo ficha de aluno que a gente criou. E o nome é o primeiro campo lá, o caractere nome. Primeiro campo. Então, o nome que foi digitado fica armazenado no primeiro espaço. Disciplina também vai acontecer a mesma coisa, armazenando dentro de disciplina. E depois, nota do aluno, também a nota 1 e nota 2, ali nas linhas 23 e 26, também ficam armazenadas. E aí chegou a hora de fazer a leitura desse registro. Na leitura desse registro, a gente sai lendo cada um dos campos ali. Aluno.nome, printando em tela. Aluno.disciplina, printando em tela e assim por diante. Hildo, nesse programa bem aí, eu entendi como é colocado cada item dentro daquele espaço. Dentro de cada uma daquelas variáveis dentro do registro. O nome, a disciplina, foi entendido. Mas e se eu quiser colocar vários alunos? Aí vocês lembram das estruturas de laço, o for? Então a gente vai ter que fazer isso armazenando os vários itens ali dentro dessa estrutura. E aí quando eu chamaria, ele leria todos os dados. Eu vou trazer mais avançado, mais adiante, alguns structs com vários dados armazenados dentro dessa estrutura. Isso aqui é o nosso início, é para a gente começar a entender. Então, armazenei os dados dentro dessa estrutura, os dados desse aluno dentro dessa pequena estrutura. Turminha, chegou o momento do nosso intervalo, nossos 3 minutinhos. Então, vamos para o nosso intervalo de 3 minutinhos e a gente já retorna.